O nosso relacionamento conosco mesmo reflete o relacionamento com o mundo, com as pessoas e com todas as coisas. Seja muito bem-vindo a mais um programa Desperta a Consciência, programa de autoconhecimento, conhecermos quem somos em essência e aumentar nossa percepção aí sobre a nossa verdadeira capacidade. Bom dia a todos que estão entrando. Se puder confirmar como está o áudio, se está ouvindo, se está conseguindo compreender. Hoje vamos falar sobre relacionamentos e por que o nosso relacionamento, com tudo à nossa volta, reflete o nosso relacionamento com a nossa própria pessoa, com o nosso interior. Se estão ouvindo e vendo perfeitamente, só dão um ok, por gentileza. Ok, obrigado, Mônica. O nosso relacionamento, por que estamos sempre nos relacionando e refletindo a nossa relação interior nas outras pessoas, nas coisas, no mundo à nossa volta, É o que nós vamos compreender hoje. Estamos vendo essa semana o livro O Poder do Silêncio, de Eckhart Tolle. Obrigado, Alicia, também por confirmar. E é um livro mágico aí, um pouco mais curto, do Eckhart Tolle, que ele tem um livro Poder do Agora, que é o livro base dele, E nesse capítulo sobre relacionamentos, ele nos mostra como o nosso ego, a nossa autovisão condicionada de quem somos, está refletida nas nossas relações, nas relações com as pessoas, relação com o mundo, relação com as coisas que possuímos. E hoje nós vamos entender um pouco por que isso acontece. A maioria dos nossos pensamentos, e pensamento aí você pode ter hoje, como toda a sua interpretação de quem é, do mundo. E a gente cada vez mais vai observar isso, Perceber que uma interpretação é um conceito, um rótulo, algo que eu estou colocando sobre a minha realidade, colocando sobre a outra pessoa, colocando sobre esse momento, sobre o agora. Tudo isso são rótulos, são conceitos, são informações que está aí na sua mente. Então, quando você pensa, não é possível pensar sobre o agora, mas sempre quando estamos pensando, estamos dando um rótulo, conceituando esse momento. E por que partindo desse momento, partindo dessa percepção falsa de quem somos, que podemos chamar de falso eu, do ego, de algo que nos identificamos, que é um condicionamento interno, partindo desse ponto, por que a gente tem pensamentos disfuncionais e tanto os nossos pensamentos quanto as nossas emoções, elas refletem uma compulsão, refletem um estado reativo que partem do desejo ou do medo. Você pode perceber, muitas vezes estamos exigindo da outra pessoa ou ainda estamos agindo com medo nas nossas relações, seja a relação mais íntima, seja uma relação passageira, de amizade ou com uma pessoa que faz parte do seu convívio, com medo de que estamos sendo bom o bastante ou com medo de sempre se precavendo, sempre se poupando. Muitas vezes a gente não faz o nosso melhor por esse condicionamento. E por que esses sentimentos partem da noção de quem somos? Como eu falei, toda interpretação, vamos dizer assim, toda forma que a gente tem de interpretar a vida. Quando a gente está identificado com esse conhecimento da nossa mente apenas, todas as ideias, todos os pensamentos partem desse eu limitado da nossa mente. E o que esse eu limitado, que é o ego, que é a mente, ele tem em comum, que aí todos nós possuímos? Medo. Quando a gente está identificado apenas com ele, a gente pensa que a gente sempre fala aqui, a gente pensa que é a nossa mente. Não, quem eu sou é o que a minha mente está dizendo, é o que meus pensamentos estão me mostrando. Automaticamente, todos os pensamentos que partem dali partem de um sentido de medo ou desejo. Medo porque se sente inseguro, porque está separado, é a separação interna que fizemos da nossa própria essência e acaba nos dividindo de tudo e de todos, de Deus, dessa compreensão maior. E desejo porque se sente incompleto. Então, está sempre buscando nas relações, sempre buscando no agora,
ou utiliza esse agora como um meio para alcançar um fim, está sempre buscando se satisfazer com essa relação, com as coisas que possui. Mais para frente a gente vai compreender isso, né? Por que a gente acaba atribuindo até o que a gente possui à nossa autovisão. Porque esse é o estado contínuo de percepção da mente, de que está sempre faltando algo. Esse momento não é bom. A mente vai sempre lhe dizer que esse momento não é bom. Por isso que quando a gente fala em compreender o agora, compreender a essência desse momento, precisa compreender a essência, primeiro, que existe em nosso interior. Esse espaço que é todo o processo do autoconhecimento, de dar espaço a quem realmente somos. E por que a gente está sempre buscando no outro, buscando nas coisas, esse sentido, né, para a vida, esse sentido de satisfação, ou estar buscando nas coisas, nas relações e em tudo na nossa realidade, um sentido maior de segurança. Talvez seja difícil a gente ouvir isso, mas a maior verdade é, a gente não utiliza da fé. A gente não tem a verdadeira fé. Porque se você tem fé, você não depende de algo que vai acontecer no futuro para você se sentir bem nesse agora. A fé, ela não acontece quando você acredita em algo, mas ela existe a partir de algo. Ela precisa existir a partir de você. Precisa existir a partir de um conhecimento. Porque, e é uma coisa que de vez em quando eu comento, né, aqui nas lives, eu não julgo uma pessoa que diz que não acredita em Deus, porque é simplesmente por falta de conhecimento, de tornar consciente de quem ela é. Se a gente estivesse mais consciente de quem somos, ou da vida, ou de algo que realmente nos mostra, não, é impossível isso aqui ser por acaso. E cada vez mais a gente vai compreendendo que nada é por acaso. Bom dia a todos que estão entrando, bom dia Selma. É difícil a gente perceber que a gente até pode ter uma fé e utiliza dessa fé, muitas vezes, e ela utiliza e ela acontece através de nós. Só que quando a gente acaba utilizando as coisas, não, para mim está seguro, eu preciso ter isso, para mim está seguro, eu preciso ter aquilo, ou sem essa pessoa eu não vivo, sem isso eu não vivo. Tudo isso são sentimentos do nosso ego, tudo isso são interpretações do nosso ego. Tudo isso parte da casa que fizemos na areia, como Jesus também falou. Eckhart Tolle cita muitas passagens de Jesus Cristo, onde a casa construída na areia é essa base que criamos no nosso falso eu, na nossa falsa visão de quem somos, no ego. E por que a gente não compreende com facilidade? Porque uma das formas de, cada vez mais, trazendo aqui para o nosso tema de hoje, que é o capítulo sobre relacionamentos, como que você não dá voz para o relacionamento? Quando você compreende que se eu estivesse no lugar de cada um de vocês que estão ouvindo, com as mesmas experiências, com os mesmos conhecimentos, com o mesmo estado de consciência, eu estaria agindo, pensando da mesma forma. Você, ou o nosso ego, ele não quer compreender que a outra pessoa, independente da ação dela, ela está agindo no nível de consciência dela, no nível de percepção sobre a vida, sobre a capacidade que ela tem de responder às situações que acontecem na vida dela. E por que isso é não dar... Se a gente vai reconhecendo isso, a gente não vai, vamos dizer assim, não dá voz para o ego. Por quê? Porque isso você pode perceber, a gente não gosta de ouvir isso. De querer compreender que o outro está na limitação dele, ou que as outras pessoas estão na percepção dela, que está associada ao conhecimento, à experiência, a tudo, ao passado dela. Por isso que quando eu falo que eu sei que todos em essência, né, em essência todo mundo não tem a definição de bom e de ruim. Todos existem o silêncio, existe a calma, todos nós existimos esse espaço de percepção, todos nós somos consciência. Mas se a gente está dominado pela mente, dificilmente a gente consegue compreender e exercer realmente o perdão sobre a outra pessoa. O perdão sobre o mundo, sobre esse agora, porque ainda estamos nesse movimento de conceitos. E aí enfraquecemos o ego nesse sentido de que, se você não julga, por isso que é um grande ensinamento, né? Não julgar o outro, não julgar esse momento. Julgar é o que? Não defini-lo, não trazer um rótulo na sua mente. Quanto mais a gente traz um rótulo para esse agora, para esse momento,
mais nos distanciamos de Deus, mais nos distanciamos do que é real. Eckhart Tolle fala em seus livros que você não pode encontrar Deus em nenhum outro momento que não o agora. Por que isso? Porque se você está sofrendo aqui, nós já vamos falar sobre esse sofrimento, esse corpo de sofrimento que todos nós possuímos, ou melhor, que a humanidade vem alimentando inconscientemente. Ele acontece devido ao passado e ele também acontece devido ao futuro. Agora, você pode parar e se perguntar agora, o passado e o futuro existem nesse exato momento que estamos conversando aqui? Não. Ele existe em formas de lembranças, pensamentos, porque, embora eu possa lembrar de tudo que passou, eu sei que eu sou agora, eu sou esse momento. Mas se a gente está sempre nessa ideia de quem somos do passado, não conseguimos, vamos dizer assim, ter uma melhor percepção desse momento. A gente acredita que esse momento é apenas um meio para alcançar um fim, quando na verdade seria, vamos dizer assim, a parte essencial. A presença que a gente fala aqui, a atenção consciente no agora, é um ponto além da mente. Por quê? Porque se você começa a parar de julgar, não, eu não vou julgar mais o outro. Essa outra pessoa, ela está no nível de consciência dela. Ela está interpretando, está vivendo. E aí está o segredo, está uma grande virada de chave. Se você para de julgar, quem será você? Quem é o eu que está julgando? É a pergunta que a gente se faz. E aí está a transformação. E aí está o medo do ego. Porque se você realmente pratica o silêncio em certas situações, se você para realmente de julgar, questionar, querer estar com a razão, automaticamente vai surgindo um espaço em seu interior. Vai surgindo uma percepção. Porque o ego, essa nossa autovisão, ele necessita de conflito. Olha interessante. A nossa falsa visão de quem somos necessita de conflito para sobreviver. Sem o ego estar em conflito com algo, conflito o que é? Resistindo, né? Não, essas coisas que eu tenho aqui na minha situação de vida não é boa, está resistindo. A outra pessoa não é boa o suficiente. As situações, ou melhor, todas as áreas da sua vida aí não são boas o suficiente. Por quê? Porque é uma interpretação da sua falsa autovisão, do eu que a gente cria na nossa mente. Se ele não estiver em conflito, em resistência, ele não sobrevive. Tá aí a essência do aceitar, que a gente sempre fala também. Se a gente começa a aceitar e reconhecer que, nossa, é a minha mente que está sempre definindo. Por quê? Porque tem 1 milhão de situações que poderiam estar acontecendo pior, vamos dizer assim, na nossa análise aqui superficial, né, da nossa situação de vida, que é o que poderíamos ter uma outra situação pior do que temos hoje, poderíamos ter uma situação melhor também. E as coisas tendem a melhorar, as coisas tendem a mudar quando realmente aceitamos as coisas como elas são. Quando reconhecemos que, muito além do bem e do mal da definição aqui, né, da fruta do conhecimento que a gente acaba se identificando lá, que é conceituar a nossa vida, o nosso agora, com as experiências do passado, relacionar sempre com o que já conhecemos na nossa mente. Acima disso tem a paz, tem a compreensão, tem o estado de consciência mais alerta, presente, do que é real. O agora é real. E se você está sempre, vamos dizer assim, nessa interpretação, julgamento, por que a nossa relação com a outra pessoa reflete a relação que temos conosco? Porque você pode perceber, a nossa mente está sempre nessa interpretação. Tudo certo, você está interpretando o seu mundo, só que a gente não resiste ao que a outra pessoa está falando, não resiste às atitudes da outra pessoa. A gente resiste à nossa própria interpretação. Porque a gente se divide em dois. Tem a consciência, que a gente sempre fala aqui, que é o quem sabe que está pensando. Você sabe que está pensando, você sabe que tem essa interpretação. Se eu falar qualquer outro assunto para você imaginar agora, você consegue parar e se imaginar naquela situação. Então, você tem o pensador e tem quem sabe que está pensando. E assim que esse pensamento vem em forma de julgamento, de conceito sobre o outro, automaticamente a gente resiste. O pensamento já é a resistência, né? O pensamento já é ele dizendo assim, não deveria estar acontecendo isso. Não, tu não precisa ser assim. A outra pessoa não precisa ser assim. Vem esses pensamentos que nos distanciam do estado de presença, nos distanciam de estar ali mais alerta. E como a gente falou ontem, de permitir que a outra pessoa aconteça da forma que ela é. E interessante é,
quando a gente resiste no sentido de não aceita, né? Como a outra pessoa realmente é, você está despertando nela também de não aceitar como você é. É sempre causa e efeito, é automático. Por isso que, indo lá para o final desse capítulo, Eckhart Tolle fala num pedaço. No fim, estamos sempre nos relacionando conosco mesmo. Isso é difícil da gente compreender, porque você começa a pensar, o nosso ego, nossos pensamentos começam a dizer, como assim eu estou sempre me relacionando comigo mesmo? Eu estou sempre me vendo? É aí que está o segredo da transformação do autoconhecimento. Se você reconhece a essência que existe em você, você reconhece a essência do outro. E cada vez você compreende mais que a forma que o outro age, embora ainda vai agir, né, de forma que você também não goste, muitas vezes, porque não está no nosso controle, mas você não o julga mais, já não cria aquele pensamento mais do que automático, compulsivo, resistindo à atitude dele. Aí você sabe, não, essa pessoa também existe a essência, mas ela está dominada pelo movimento condicionado do ego, condicionado por conceitos, pelo rótulo, pelo passado dela, pelas experiências dela. A gente não se relaciona mais com as pessoas nesse nível de profundidade porque estamos sempre rotulando ela. Eckhart Tolle até fala que perceba nas suas relações. Vamos fazer esse exercício hoje, que é um sábado, né? Se você vai no supermercado, se você vai em um estabelecimento, qual relação você tem com aquela pessoa? É um pequeno momento, é minutos de relação, é 5 minutos que você tem em contato com aquela pessoa. O quão superficial é esse contato? Você apenas tem um rótulo para ela, caixa do supermercado, e você não tem, mal para observar, olhar no rosto da pessoa, perceber como a pessoa está. Porque se a gente tem esse nível de superficialidade, a gente está se relacionando sempre com um conceito na nossa mente. Você pode perceber o que falta na nossa sociedade para existir relacionamentos mais íntegros. E esses relacionamentos que eu falo mais íntegros não é nem só o relacionamento íntimo na nossa casa, mas os relacionamentos em todas as relações. Seja um médico que a gente vai, que é algo tão importante que a gente se preocupa, né? Provavelmente todos aqui já tiveram essa experiência de ser atendido por alguém em uma situação difícil, seja no hospital ou no médico, e você perceber que ali parece que não tem outro ser humano, parece que você não está sendo tratado como ser humano, você está como um papel, um personagem. É um personagem e muitas vezes acontece isso, porque de fato é um personagem do lado de lá, é um personagem do lado de cá. Só que a gente sente mais essa diferença, né, de apenas um rótulo, de apenas um conceito, de que perdeu muitas vezes o contato de ser humano para ser humano. Por quê? Porque em momentos que estamos precisando de mais atenção, que é quando estamos doentes, a gente percebe isso, a gente reconhece que o outro muitas vezes não está dando atenção. E isso acontece muitas vezes até quando a gente vai numa consulta médica. A gente começa a perceber, né? Nossa, como esse aqui me deu atenção realmente. Parece que estava preocupado e direcionado. Como essa outra pessoa me tratou como um rótulo. Apenas como mais um conceito ali, algo. E isso não é sobre você julgar as outras pessoas. É porque são situações assim que a gente realmente percebe. As nossas relações estão... Cada um, na verdade, está se relacionando consigo mesmo, né? E aí que está o segredo. Por isso que você está sempre se relacionando com você. Ou melhor, os relacionamentos refletem a relação que você tem com você. Porque, em essência, se você tem o outro como um rótulo apenas, tá aqui, ó, só na superficialidade. Esse aqui é mais um caixa de supermercado. Esse aqui é mais o frentista do posto. Esse aqui é o meu médico lá. Esse aqui... Você perde o contato, você perde esse espaço de percepção. Você está só vivendo a sua própria mente. E é como muitas vezes a gente vive, né? A grande maioria de nós vive perdido nos seus próprios pensamentos. E estar perdido nos nossos próprios pensamentos é estar perdido no nosso caso psicológico. E Eckhart Tolle já fala que mais do que importante do que os conceitos e pensamentos que temos sobre a vida é a consciência e a atenção que temos nesse agora sobre a vida que somos. Por quê? Porque essencialmente é tudo que existe. Os seus pensamentos do passado não é algo que está existindo, mas você torna real, trazendo sofrimento para esse momento. Agora vamos falar um pouco sobre esse corpo de sofrimento. E Eckhart Tolle fala no Poder do Agora, ele chama também de corpo de dor. Toda essa resistência que temos do agora, resistência que temos sobre a vida, que é basicamente da nossa mente, né? O eu que a gente cria na mente, vai criando energia inconsciente. E essa energia vai se acumulando no corpo. Essa energia é uma energia negativa,
Por quê? É como se assim, você não aceitou o que a outra pessoa fez para você, porque não está no seu controle, mas você não aceitou, você criou uma interpretação e automaticamente criou raiva. Você criou veneno para o nosso... A gente cria veneno para o nosso próprio organismo. Então, você criou raiva, essa raiva ficou acumulada. Você não a reconheceu. Por isso que colocar luz nos nossos sentimentos, colocar luz nos nossos pensamentos, é isso. É você reconhecer, viver aquele momento. Não, eu estou com raiva. Você estar ciente que criou a raiva e aceitar. Até mesmo na própria aceitação do sentimento ruim, você está colocando luz nele, reconhecendo e dissipando. Por quê? Você criou raiva, você não reconheceu aquilo, ficou com a raiva e fez de conta que esqueceu. Daqui a pouco vem outra situação, criou mais um pouco de raiva. Faz de conta que esqueceu. Daqui a pouco aconteceu uma situação, você se magoou, criou uma insatisfação, mais um sentimento ruim. Foi acumulando, foi acumulando, foi acumulando. É como se a gente tivesse um recipiente e vai enchendo aquele recipiente com as emoções. E tem uma hora que estoura, tem uma hora que explode, só que a forma que mais desperta esse corpo de dor, e aí a gente passa, vamos dizer assim, ó, a agir mais inconscientemente. Você está no nível de consciência, e a gente sempre fala aqui, se você acredita que é só a sua mente, a gente não está consciente da nossa real capacidade, né? Do nosso silêncio, da nossa calma, de viver e experienciar esse momento de uma forma completamente nova. Só que se a gente desperta esse corpo de dor, que é essa emoção interior, essa descarga que está armazenado ali e que muitas vezes está só esperando uma fagulha, só esperando a gota d'água para estourar, para explodir, a gente age mais inconscientemente ainda. Ou seja, nossos movimentos, nossos pensamentos são mais acelerados, mais compulsivos e partem daquela energia negativa. E isso acontece, um grande exemplo que acontece é nas nossas relações íntimas. Você com seu marido, você com sua esposa, a gente quando está se relacionando com o outro, vai acumulando muitas vezes esses sentimentos, essas emoções, porque por causa daquele exato momento, a gente não, por causa do motivo que a gente falou até agora, a gente não passa a se relacionar com um rótulo, com a definição de como o outro deveria ser. E não aceita mais as opiniões, não aceita os comportamentos da outra pessoa. Só que o momento que isso explode, o momento que a gente não aguenta mais, e olha que interessante, não é que a gente não aguenta mais o comportamento do outro, a gente não aguenta mais, está criando energia negativa na nossa mente e acumulando. E aí isso até mesmo essa energia negativa, ela gera mais energia negativa, mais pensamento e a gente estoura. E nesse estouro, automaticamente você também desperta o corpo de dor da outra pessoa. O corpo de dor é a energia negativa que está acumulada na outra pessoa, que todos nós possuímos. E por isso dá o conflito, e por isso, quando acontece muitas vezes brigas de casais, um xinga o outro de uma forma que talvez só naquele momento acabam se ofendendo. Por quê? Porque é um despertando a energia negativa do outro e os dois agindo inconscientemente. Se a gente vai compreendendo esse estado de inconsciência que acontece por uma energia negativa, por o domínio da nossa própria mente, a gente vai compreendendo o porquê acontece tantos conflitos. Porque acontece conflitos muitas vezes, até um conflito na rua, assim, que uma pessoa mal conhece a outra, e a outra, uma briga de trânsito, vamos dar um exemplo, que é algo mais, que acontece mais comum, né? Numa briga de trânsito, a pessoa nunca viu a outra, mas ela está num estado tão dominado pela mente, tão de sofrimento, de resistência, de estar ali naquele momento, que desperta o corpo de dor da outra pessoa também, por fazer uma manobra errada, por acontecer algum acidente, e não é à toa que até mesmo um acidente não é por acaso. Nada é por acaso, porque uma energia negativa está despertando a outra energia negativa. Por isso que o segredo está sempre dentro e por isso que Eckhart fala que estamos sempre nos encontrando conosco mesmo. E tem um outro ensinamento base disso também, é o que? O seu mestre é sempre a pessoa que está na sua frente. Por quê? Porque se a gente quer mudar nosso estado de consciência, a gente quer alcançar essa paz, compreender algo a mais sobre a nossa real capacidade, aceitar o que está se apresentando na sua frente nesse exato momento é a melhor forma de você transformar e até mesmo talvez desse momento que você agora define como algo ruim, não acontecer mais. Porque se você resiste, persiste. Você está resistindo àquilo. Não, essa situação não era para estar acontecendo e você não reconhece que apenas um fato, você está resistindo, definindo, né?
limitando aquela situação, aquele momento a um conceito. A um conceito ruim, a um conceito bom, a um conceito desagradável. E aquilo vai voltar a acontecer até você reconhecer que aquilo não é desagradável. Porque muitas vezes até uma situação muito ruim na nossa vida é o que nos leva para o próximo nível de percepção, é o que nos causa transformação. Se a gente passa a vida toda só com situações boas, só com relacionamentos bons, ou todo mundo querendo nos agradar e você não percebendo que você poderia também conhecer algo a mais do que a própria razão está sempre certo, você não está vivendo a vida no seu máximo, a gente acaba não conhecendo um pouco mais da vida. Por isso que todas as situações ruins, e isso não é algo para nos confortar, é algo para reconhecermos. Tudo que a gente definiu como ruim que aconteceu na nossa vida, o que pode acontecer, está ali para um motivo, para nos despertar, para nos, vamos dizer assim, acordar para o que é real, para a maior consciência da vida, para ter, não, esse momento é real, o agora é real, eu posso realmente ter a escolha de como eu quero experienciá-lo. E quando, agora, para a gente fechar essa parte das relações, né? Quando nos relacionamos com isso tá ligado a tudo, não é só as pessoas. Aqui a gente sempre fala em relacionamento com as pessoas, porque você não pensa que tem uma relação com uma caneta, né? Você nunca pensa, não, eu tenho uma relação com essa caneta. Mas, essencialmente, muitas vezes você faz dessa caneta parte de quem você é. Olha que interessante. Você tem uma relação com o seu carro? Não. Mas, a maioria das pessoas, muitos, né, fazem do seu carro uma parte de si. Não é à toa que quando acontece bater o carro ou qualquer situação, sofrem. A gente sofre se alguma coisa que é do nosso bem se perde, se acontece algo. Isso é uma disfunção porque, como eu falei, você não tem uma relação com a caneta. Você vai dizer, não, eu não me relaciono com uma xícara, eu não me relaciono com um carro, eu não me relaciono com a minha casa. Mas você faz tudo isso parte de quem você é. Esse é uma das relações inconscientes do nosso ego. A gente tirar a nossa visão, ou melhor, colocar a nossa visão nas coisas que fazem parte da nossa vida. Nas coisas que estão ali para nos, vamos dizer assim, a gente usufruir. E não é que não é para ter cuidado. Olha como é o contrário. Quando você passa a se relacionar com as coisas de uma forma onde não apenas coloca um conceito nelas, mas agradece, está ali, reconhece que aquilo ali está ali para o seu bem. Tudo que você tem hoje material na sua vida, seja uma coisa mais simples que você possa pensar. Uma caneta, de fato, ela tem uma grande utilidade quando você quer anotar um número de telefone, anotar uma receita, anotar uma lista de compra. E não é sobre você dizer assim, agora eu sou melhor porque eu tenho essa caneta. Não, é sobre reconhecer que a importância dessa caneta. A sua relação com as coisas muda. E isso hoje está cada vez mais se tornando, vamos dizer assim, fácil de compreender que, embora uma caneta, embora todas as coisas materiais que a gente percebe, que os nossos 5 sentidos percebem como algo apenas material, os cientistas estão provando que tudo é campo de energia. E, em essência, até mesmo essa caneta tem uma frequência, ela está em movimento. Você não precisa acreditar em mim, pode pesquisar, bota no Google, pesquisa ali o que é partícula, o que é molécula, o que é átomo, tudo é energia em movimento. Hoje a gente tem esse conhecimento já. Obviamente, ainda é algo que, vamos dizer assim, você não consegue atravessar uma parede. Ela é mais sólida, só que é energia em movimento, não deixa de ser energia em movimento. E quando você muda essa percepção, como a gente estava falando ontem, né? Quando você olha para uma pedra, para uma rocha, para uma árvore, parece que aquilo não tem vida. Mas tudo, Eckhart fala nesse livro também, que tudo em essência é movimento, tudo em essência tem vida. Tudo em essência faz parte do mesmo campo de energia que vivemos, que estamos. E se a gente não está dominado pela mente, pelo ego, que leva, ao mesmo tempo que leva tudo como um conceito, apenas como um rótulo, apenas como coisas, vamos dizer assim, estáticas, automaticamente a gente também está deixando de utilizar aquilo como realmente é. A gente está criando uma visão naquilo. E se a gente passa a ver aquilo como parte de nós, a gente passa a sofrer com a transformação daquilo, seja um bem material, seja uma conta bancária. Muita gente que acha que quem é, e a gente passa a nos valorizar, né? A gente cria a visão, agora eu sou mais isso agora, porque eu tenho esse bem material. Agora eu sou menos que aquela pessoa, porque ela tem mais, então ela é maior, ela é melhor. Isso é tudo uma disfunção e vamos dizer assim, falta de consciência que o nosso ego nunca vai ter.
Quer dizer o quê? Você não é a sua situação de vida, você não é as coisas que fazem parte da sua vida. Tudo isso daí está aí para nos satisfazer, obviamente, para usarmos, mas a nossa relação com isso precisa mudar. Porque tudo isso parte de deixarmos de reconhecer quem somos para vivermos de uma interpretação, um pensamento de quem acreditamos ser. Esse pensamento está sempre na superficialidade. Esse pensamento é que nos leva a fazer das relações da outra pessoa a satisfação, fazer das coisas materiais a nossa satisfação, fazer de tudo à nossa volta um sentido do eu interior, sentido de quem somos. E essa falta de fazer das pessoas que estão ao nosso redor, fazer das coisas que possuímos ou que não possuímos, porque tanto quem tem mais, porque daí você pode pensar, não, mas eu nem tenho tanta coisa assim, então eu estou tranquilo, não tenho a minha visão no que eu tenho. Aí que a gente se engana, porque essa autovisão associada às coisas que a gente tem, tá tanto para a pessoa que é milionária, até mesmo para as pessoas que não tem quase nada. Muitas vezes tem um barraco lá para morar, ou ainda, né, de aluguel, e realmente não tem muita pouca coisa material. Porque ambas estão identificadas com uma ideia de que são aquilo que tem. E se você pensa que é aquilo que tem, se você tem pouco, você acha que é diminuído, então você tem a sua autovisão nessa diminuição. E se você acha que tem muito, o seu medo também existe. Por quê? Porque você acha que o que você tem está associado ao muito que você tem. E a gente sabe que tudo isso é efêmero, né? Tudo isso tem um fim. As coisas materiais fazem parte da nossa situação de vida, mas não são essencialmente a vida que somos. Fazem parte da vida também, mas não é a vida em si. E quanto mais a gente nos aproxima da vida que é, dessa consciência da vida que somos, menos vamos depender de fora do que a outra pessoa está, vamos dizer assim, do comportamento, da atitude da outra pessoa ou das coisas que possuímos para nos sentir bem. E aí vem o verdadeiro significado de abundância com a vida, né? Se você reconhece que tudo que você busca fora, você já existe dentro, você primeiro tem um sucesso interior de reconhecer quem é em essência, tem essa conexão, todas as suas relações, todas as suas coisas materiais que você vai poder manifestar, vão partir desse estado interior de abundância. Automaticamente você não vai comprar um bem, você não vai trabalhar, você não vai adquirir coisas para dar sentido a quem você é, ou ainda para aumentar o medo de, vamos dizer assim, de medo existencial, que é o medo que o ego cria, né? O medo de perder aquilo que é, de viver o hoje mais livre. Se a gente quer viver cada dia mais livre, e abundância é isso, viver em estado de abundância e plenitude, é você estar livre, cada momento da sua vida, viver aquele momento ao máximo, viver ao máximo cada momento. Tudo que você pode fazer agora você faz. Você não se limita por causa do medo, você não se condiciona pelo medo do que pode acontecer. Você diz, não, o que eu posso fazer agora eu faço, eu vou dar o meu melhor. Ah, isso aqui está aqui para mim usar, eu vou usar, usufruir com gratidão esse bem material. Não, muitas vezes, perder esses valores, né, e valorizar mais um bem material do que uma relação, valorizar a pessoa pelo que você tem um conceito dela, não pelo momento presente, pelo que você pode experienciar nesse exato momento. E isso é refletir a nossa relação conosco mesmo. E por que, de novo, a nossa relação estamos sempre nos relacionando conosco mesmo? Porque a atenção da grande maioria das pessoas não está no que a outra pessoa está falando. É um ponto também que eu gostaria de falar, que a parte que ouvir, de compreender a outra pessoa, poucas pessoas entendem. E quando você passa a entender isso, o seu resultado na sua vida, a sua paz na sua vida, a sua compreensão, até mesmo dessas relações, vai mudar absurdamente. Por quê? Porque se você parar para perceber, a grande maioria das pessoas, quando escuta a outra, ela está com a sua atenção mais em seus pensamentos, ou seja, o máximo que pode acontecer é você estar interpretando com atenção cada palavra da outra pessoa, mas já quer contar a sua história. A maioria das conversas é assim, né? A gente muitas vezes, inconscientemente, a gente está escutando o outro e já quer dar o nosso relato. Ah, comigo também aconteceu assim. Ah, não, comigo é assim também. Você mal escuta o outro, você não está dando espaço de atenção, ouvir o outro realmente e só deixar ele contar o que ele está contando. Por isso que muitas vezes a atenção consciente, ela cura muita coisa, muito mais do que você simplesmente ouvir outra pessoa e dar o seu ponto de vista. Porque já estamos dando nosso ponto de vista, mesmo em forma de pensamento, a todo instante.
E se a outra pessoa está contando algo para você, está se abrindo com você, você realmente poderia estar ali apenas ouvindo, compreendendo, não já querendo dar um ponto de vista. Se a gente está sempre já definindo, limitando, conceituando aquilo que ela está dizendo, trazendo para a nossa percepção, que vai ser sempre minha, o meu conceito aqui, o meu julgamento, você não está deixando ela realmente se libertar daquilo. É difícil porque precisa desse autoconhecimento, cada vez mais a gente perceber, nossa, eu não estou ouvindo, eu não estou querendo compreender. A gente não ouve para compreender, a gente ouve para responder, na maioria das vezes. Esse é o ego, na verdade, ouvindo para responder. Não, eu preciso dar uma resposta. Eu preciso, muitas vezes, só ouvir conscientemente, sem essa ânsia de já responder, de dar a resposta, de dizer, não, isso eu sei, isso eu não sei. Ah, já aconteceu comigo, não aconteceu. Simplesmente deixar a outra pessoa, né, viver, dar esse espaço, é uma das maiores compreensões. Porque no fim, você vai percebendo, quanto mais a gente vai despertando, vai compreendendo, nossa, eu estou vivendo só a minha realidade interior aqui, só o meu mundo, só a minha mente. Você vai percebendo que a grande maioria das pessoas também estão vivendo só a sua própria mente. E nessa própria mente de interpretação, de julgamento, de crítica, de vergonha, só estão vivendo a sua realidade interior, a sua realidade psicológica interior, né? Porque se realmente a sua atenção estivesse em seu interior, na consciência que são, e cada vez mais observar, nossa, esses pensamentos estão aqui me limitando, mais agiria sem esse medo existencial e mais agiríamos sem esse desejo compulsivo de fazer do outro, fazer das coisas, fazer da situação um meio para nos satisfazer. E aí cada vez mais a gente vai estando em paz, e aí está o verdadeiro sentido, né, de paz interior. Gratidão a todos que estiveram presentes. Hoje falamos de relacionamento, como nos relacionamos com as pessoas. Cada dia mais vamos fazer esse exercício hoje. Se você vai num supermercado, se você vai num posto de gasolina, se você vai se relacionar com alguém que você nunca viu, busque olhar para essa pessoa e perceber ela, não apenas rotulá-la, não apenas defini-la. Muitas vezes a gente nem olha nem define também, né? Porque é como se não tivesse ali, a gente usa apenas como um papel. Eu sei porque acontece isso, se a gente não está cada vez mais consciente. E vamos perceber mais como a gente se relaciona até com as coisas materiais. Se você está colocando um sentido de eu interior naquilo, não, eu sou isso, sem isso eu não seria ninguém. Ou aquilo lá fazia parte da minha história, da minha vida. Você vai percebendo que é só história, é só passado. Não é o agora. Cada vez mais a gente vai se nos libertando. Amanhã vamos falar sobre a morte e o eterno. E também, porque é um capítulo bem curto, para a gente fechar amanhã, como é domingo, vamos falar do último capítulo que é sobre o sofrimento e o fim do sofrimento. Porque realmente a morte e o eterno está muito ligado ao fim do sofrimento, né? Se a gente vai cada vez mais morrendo para o passado, morrendo no sentido de que você não é aquelas atitudes, né, do passado, você não é o que você pensa sobre o passado. E isso é algo que precisa morrer em nós. A gente precisa reconhecer que o ontem, as situações, as coisas que aconteceram ontem, já faz parte da nossa morte. A gente não precisa voltar. A gente não precisa daquilo tudo que aconteceu para viver mais em paz aqui. O agora, ele tem esse poder de curar, se a gente vai mudando a nossa consciência. Então, amanhã vamos falar desses 2 capítulos e finalizar. Excepcionalmente, aí, final de semana, que a gente não faz o programa, mas para a gente finalizar e não perder, né, essa continuação do livro, que é maravilhoso. Gratidão a todos que estiveram presentes. Vamos fazer um excelente sábado, um excelente final de semana. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.